Vamos parar pra pensar aqui agora em uma coisa. Imagina que você tem uma única partícula no universo e essa partícula condensa toda a matéria do universo. E ela condensa também toda a energia do universo, porque para condensar toda a matéria do universo, ela precisa condensar toda a energia do universo. O que acontece depois? A coisa vai lá, explode e começa um processo de expansão. Sabe do que eu tô falando aqui agora? Do Big Bang, senhoras e senhores. Anitta, o que é Big Bang? Você sabe o que é Big Bang? É um relógio? Big Bang, senhoras e senhores, é um fenômeno de grande explosão do universo, onde o universo pega e tá condensado aqui assim, e de repente faz kabum, e tudo que você conhece surge. Simples assim? Mais ou menos. É só você fazer um exercício da sua imaginação, onde você vai conseguir vislumbrar aqui, ó, tá vendo minha mão? Aqui está toda a matéria do universo. E essa matéria está sendo condensada por toda a energia do universo. Ou seja, você tem todos os átomos de todos os elementos possíveis aqui, nesse pequeno espaço. Só que se tem tanta energia, e energia é uma parada muito instável, significa que um dia isso vai explodir. E aí, quando isso explode, começa a liberar partículas e poeira cósmica de todas as formas possíveis e imagináveis nesse coiso grande e enorme chamado cosmos, que é o nosso universo. Essas partículas vão começar um processo de colisão, porque elas têm dois tipos de carga, Anitta. Quais são? Positivas e negativas. E aí, quando a gente vê carga positiva e negativa, opostas se atraem, cargas da mesma valência vão se repelir. Isso é muito simples, é só você lembrar daquele evento cultural brasileiro chamado Carnaval de Salvador. No Carnaval de Salvador, a gente tem uma circulação de vários corpos. E esses corpos estão carregados de dois tipos de carga elétrica. Então você vai ver que esses corpos estão lá circulando pelo Carnaval de Salvador. Eles podem estar com carga positiva, os dois corpos. Então, no meio daquele caos da circulação, esses corpos vão se encontrar na sua trajetória e vão se repelir. Quando esses corpos estiverem carregados com cargas opostas, a gente pode ver surgir algo diferente. Tá lá, né, essas partículas, e aí elas percebem que tem cargas opostas no meio da sua trajetória, e aí rola uma aglutinação, um fenômeno muito comum. Isso pode gerar uma família, o que faz com que essa aglutinação aumente. Ela vai crescer e crescer e crescer, e a gente vai ver a formação de astros, estrelas, planetóides, estrelas anãs, sóis. Inclusive, a gente vai ver, por exemplo, o encontro de partículas de hidrogênio e de hélio, que juntas formam estrelas e sóis, muito importantes para você receber o calorzinho gostoso aí na sua bela manhã. Através desse calor gostoso, através da energia gerada por todo esse rolê, a gente vai ver a formação de campos gravitacionais também, senhoras e senhores. Parece que é física, parece que é química, mas eu tô falando de geografia, caso vocês não tenham entendido ainda. Todo o aspecto de formação do universo e o aspecto de formação de qualquer outra coisa é, na verdade, uma grande reação química. Tipo aquela quando você pegou e tava no YouTube e pensou, nossa, o que acontece se eu juntar Mentos e Coca-Cola? Ebulição. E essa ebulição é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai ver também no planeta Terra. É uma reação química que vai liberar gases, formando a nossa atmosfera, vai liberar uma série de líquidos que possivelmente formaram a nossa hidrosfera através da água que veio do espaço e através da água que pode ter se formado no próprio planeta, né? E depois que a gente tem a formação disso tudo e essa reação começa a encontrar uma estabilidade, a gente vai ver o encontro de alguns elementos muito particulares: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o elemento do Senhor das Trevas, Lúcifer, Satanás, o enxofre. E aí a gente tem a formação da vida. A atmosfera da Terra nessa época ela era muito bizarra. A gente não tinha um ar gostoso para respirar como nós temos hoje em dia. Era metano, era amônia, era vapor de água, não tinha oxigênio. E aí a gente começa a ter um agrupamento dessas partículas, carbono, hidrogênio, oxigênio, formando moléculas primordiais em uma sopa, que a gente chamava de sopa primordial. Essas moléculas, então, chamadas de coacervados, são as primeiras partículas orgânicas que começaram a servir de massa para os primeiros organismos surgirem. E aí começou com toda aquela reação da Terra, a organismos formarem mais e mais e mais agrupamentos até surgir os primeiros procariontes, as cianobactérias, que aos poucos começaram a alterar a atmosfera do nosso planeta. Obviamente que isso demorou muito tempo. A Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Apenas, e você aí com 14 anos achando que a sua vida já está uma bosta.
Imagina a da Terra, cara. A Terra te aguenta. Exatamente. Há muito tempo. Essas primeiras bactérias, elas começaram a mudar essa atmosfera, possibilitando o surgimento de seres mais complexos. Aí foi passando o tempo, surgiram os eucariontes, as plantas, os peixes, os mamíferos, você, Silvio Santos, Hebe Camargo, essa galera toda aí que não precisava ter nascido. Quando esse planeta Zeus, chamado Terra, se forma, aquela grande bola de fogo... Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra que uma moda eu vou lançar. A energia tá lá, toda parada no fluxo, aí começa essa grande explosão e a gente vê que ela vai se formar em um núcleo com 10 mil graus Celsius, e hoje em dia tem cerca de 4 mil. É um núcleo sólido por causa de toda a pressão e toda a energia que a Terra condensa, e em volta dele a gente tem a formação de uma camada de magma, em volta dessa camada de magma tem uma camada de rochas, que é onde você pisa. Você só tá vivo porque a Terra esfriou. Agradeça muito isso, porque senão essas reações todas que vão criar procariontes, que vão criar cianobactérias, assim, isso não ia acontecer a 2 mil graus Celsius. O calor vai te matar. Então é isso, senhoras e senhores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse é o aspecto de formação do nosso planeta. Bem rápido, curto e gostoso. Siga a DR no... sei lá onde for. Em qualquer lugar. Só seguir. Segue. Tá aqui, ó. www.discutindoresultados.com. No mais, amo vocês. Só por hoje. Vamos evitar de fumar crack e ter a vida louca. Um dia de cada vez. Pode fumar crack num dia e viver a vida louca no outro, no caso.